Introdução: a conversa silenciosa com nossas células. Olá e bem-vindos a uma jornada fascinante ao interior do nosso corpo. Quando pensamos em reabilitação músculo-esquelética, geralmente imaginamos exercícios, alongamentos e fisioterapia. Mas o que realmente acontece em um nível invisível quando realizamos esses movimentos? Como um simples exercício de fortalecimento consegue reconstruir um músculo ou como a carga controlada repara um tendão? A resposta está em um processo fundamental chamado mecanotransdução. Este termo complexo descreve algo incrível: a capacidade das nossas células de sentir forças mecânicas, como tensão, compressão e estresse, e traduzir esses estímulos físicos em uma cascata de respostas bioquímicas. Em essência, a reabilitação é uma conversa que temos com nossas células, usando a linguagem do movimento e da força. Neste vídeo, vamos desvendar as bases moleculares dessa conversa. Vamos explorar como músculos, tendões, ossos e até mesmo nosso cérebro respondem e se adaptam, revelando a ciência por trás de cada passo da nossa jornada de recuperação. Capítulo 1: O músculo em ação, reparo e hipertrofia. O tecido muscular é incrivelmente dinâmico. Quando submetemos a uma sobrecarga controlada, como em um exercício de reabilitação, iniciamos um processo notável de reparo e crescimento, conhecido como hipertrofia. O estímulo e a resposta inicial. O ponto de partida é a tensão mecânica. Quando um músculo se contrai contra uma resistência, suas fibras sofrem microlesões. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, essas pequenas lesões são um sinal de partida. Elas desencadeiam uma resposta inflamatória aguda e localizada. O corpo entende que precisa não apenas consertar o dano, mas também fortalecer a estrutura para que ela possa suportar essa carga no futuro. Os atores principais: célula satélite e vias de sinalização. Célula satélite. Ao redor de cada fibra muscular existem células-tronco musculares especializadas, chamadas células satélite. Em seu estado normal, elas estão dormentes. No entanto, a tensão mecânica e a inflamação as acordam. Uma vez ativadas, elas se multiplicam. Algumas se fundem às fibras musculares existentes, doando seus núcleos e ajudando a reparar as microlesões e a aumentar a capacidade da fibra de produzir novas proteínas. Outras se tornam novas células satélite, reabastecendo o estoque para futuras necessidades. Vias de sinalização intracelular. Dentro da célula muscular, a tensão ativa uma série de vias de sinalização molecular. A mais famosa e crucial é a via mTOR, do inglês Mammalian Target of Rapamycin, ou alvo da rapamicina em mamíferos. Pense na mTOR como o engenheiro mestre da construção celular. Quando ativada, ela dispara o comando para aumentar a síntese de proteínas, que é o processo de construir novas proteínas contráteis, como a actina e a miosina, que são os blocos de construção que tornam as fibras musculares maiores e mais fortes. A inflamação construtiva. A resposta inflamatória inicial libera moléculas de sinalização chamadas citocinas, como a interleucina 6 ou IL-6, que são como mensageiros químicos que orquestram a resposta de reparo, atraindo células do sistema imunológico para limpar os detritos celulares e ajudando a ativar a célula satélite. É uma inflamação boa, essencial para a remodelação muscular. Em resumo, o fortalecimento muscular na reabilitação é um ciclo elegante. A carga gera microlesões que ativam célula satélite e a via mTOR, resultando em mais síntese de proteínas do que degradação, levando a fibras musculares maiores e mais fortes. Capítulo 2: Tendões e ligamentos. A remodelação do tecido conjuntivo. Diferente dos músculos, tendões e ligamentos têm um metabolismo mais lento e menor suprimento sanguíneo. Sua recuperação depende da remodelação da sua matriz extracelular, o material que fica entre as células. A célula e seu produto. As células principais dos tendões são os tenócitos e nos ligamentos,
Os fibroblastos. A principal função dessas células é produzir e manter a matriz, cujo componente mais importante é o colágeno, a proteína mais abundante do corpo humano, que funciona como um cabo de aço que confere força e resistência ao tecido. A carga como guia. Assim como as células musculares, os tenócitos são mecanossensíveis. A aplicação de uma carga tênsil controlada e progressiva é o estímulo mais importante para sua recuperação. Essa carga sinaliza para os tenócitos produzirem mais colágeno, principalmente o colágeno tipo I, que é o tipo mais forte, e outras moléculas importantes da matriz, como as proteoglicanas. O processo é um delicado equilíbrio. Carga insuficiente. Imobilização leva à desorganização das fibras de colágeno e à perda de força do tendão. Carga excessiva ou repetitiva pode levar a um processo de falha na cicatrização conhecido como tendinopatia, onde há uma produção desorganizada de colágeno de má qualidade, mais colágeno tipo 3º, que é mais fraco, e um aumento de vasos sanguíneos e nervos, o que pode gerar dor crônica. Carga ótima. Reabilitação estimula os tenócitos a alinhar e a sintetizar novas fibras de colágeno forte, aumentando a rigidez e a capacidade do tendão de suportar carga. A chave da reabilitação de tendões e ligamentos é aplicar a carga correta, na direção correta e com a progressão adequada para guiar as células a reconstruir uma matriz forte e organizada. Capítulo 3. O osso, um tecido vivo em constante remodelação. Pode parecer estático, mas o osso é um tecido vivo que se remodela constantemente em resposta às forças aplicadas sobre ele. Este princípio é conhecido como a lei de Wolff. As células ósseas em equilíbrio. A remodelação óssea é um balanço entre a atividade de dois tipos principais de células. Osteoblastos, as células construtoras de osso. Elas sintetizam a matriz óssea, principalmente colágeno, e a mineralizam com cálcio e fosfato. Osteoclastos, as células demolidoras de osso. Elas reabsorvem o tecido ósseo antigo ou danificado. Existe ainda uma terceira célula crucial, o osteócito. Estes são osteoblastos que ficaram aprisionados dentro da matriz óssea que eles mesmos produziram. Os osteócitos funcionam como os principais mecanorreceptores do osso, sentindo as deformações causadas pelo impacto e pela carga. O processo de fortalecimento. Quando um osso é submetido a uma carga, por exemplo, durante um exercício com peso, os osteócitos sentem essa pressão e liberam sinais químicos para os osteoblastos na superfície do osso, estimulando-os a depositar mais matriz óssea nas áreas de maior estresse. Ao mesmo tempo, a atividade dos osteoclastos pode ser inibida. Na reabilitação após uma fratura, por exemplo, a aplicação precoce e controlada de carga é vital para estimular esse processo, garantindo que o novo osso formado, o calo ósseo, se organize e se mineralize de forma a restaurar a força original do osso. Em contraste, a falta de carga, como no repouso prolongado no leito, leva a uma predominância da atividade dos osteoclastos, resultando em perda de massa óssea, osteopenia. Capítulo 4. A cartilagem articular, o desafio da nutrição e reparo. A cartilagem que reveste nossas articulações é um tecido único e desafiador. Sua principal característica é ser avascular, ou seja, não possui vasos sanguíneos. Nutrição por esponja. A nutrição das células da cartilagem, os condrócitos, não vem do sangue, mas sim do líquido sinovial, o fluido lubrificante presente dentro da articulação. Esse processo de nutrição depende de um mecanismo de bombeamento mecânico. Compressão. Quando a articulação é carregada, a cartilagem é comprimida como uma esponja, expelindo resíduos metabólicos. Descompressão. Quando a carga é aliviada, a cartilagem se reexpande, absorvendo o líquido sinovial rico em oxigênio e nutrientes. É por isso que o movimento controlado é essencial para a saúde da cartilagem. A imobilização completa é extremamente prejudicial, pois impede essa troca de fluidos. O limite do reparo.
Devido à sua natureza avascular e à baixa densidade de condrócitos, a cartilagem tem uma capacidade de cicatrização muito limitada. Lesões mais profundas não se regeneram facilmente. Portanto, a reabilitação em condições como a osteoartrite, desgaste da cartilagem, foca não em regenerar a cartilagem, mas em otimizar a saúde da cartilagem remanescente através do movimento. Fortalecer a musculatura ao redor da articulação para absorver o impacto e reduzir a carga sobre a cartilagem. Controlar a inflamação de baixo grau presente na articulação. Capítulo 5. A dimensão neuromolecular, cérebro, dor e movimento. A reabilitação não acontece apenas nos tecidos periféricos. O sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal desempenham um papel protagonista, especialmente no controle da dor e na reaprendizagem do movimento. Neuroplasticidade e controle motor. O cérebro é plástico, um conceito conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que ele pode se reorganizar e formar novas conexões neurais em resposta a experiências. Após uma lesão, o mapa do corpo no cérebro pode ficar borrado. A reabilitação, através da repetição de movimentos específicos, ajuda a redesenhar esse mapa, melhorando o controle motor e a coordenação. Moléculas como o BDNF, do inglês Brain Derived Neurotrophic Factor, ou fator neurotrófico derivado do cérebro, que funciona como um fertilizante para neurônios, são liberadas durante o exercício e promovem essa plasticidade. A modulação da dor. A dor crônica frequentemente envolve um fenômeno chamado sensibilização central, onde o sistema nervoso se torna hipersensível, como um alarme de carro que dispara com o vento. O exercício e a terapia manual atuam como poderosos moduladores desse sistema de alarme. Liberação de analgésicos naturais. O exercício estimula a liberação de endorfinas e endocannabinoides, que são os analgésicos e moduladores de humor naturais do nosso corpo. Eles agem em receptores no cérebro e na medula espinhal para diminuir a percepção da dor. Mecanismo de portão da dor. A estimulação de fibras nervosas que sentem o toque e a pressão, através de movimento ou terapia manual, pode fechar o portão para os sinais de dor que viajam para o cérebro, um conceito conhecido como a teoria do portão da dor. Conclusão: a ciência por trás da recuperação. Entender as bases moleculares da reabilitação nos dá um apreço profundo pela complexidade e elegância do corpo humano. Cada exercício, cada movimento e cada carga que aplicamos é uma instrução precisa que nossas células leem e respondem. A reabilitação deixa de ser apenas uma série de movimentos e se torna um diálogo bioquímico intencional. Ao compreender o porquê molecular por trás do que terapêutico, podemos otimizar nossos tratamentos, educar melhor nossos pacientes e nos maravilhar com a incrível capacidade do nosso corpo de se curar, adaptar e se fortalecer. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração. Lembre-se, o movimento não é apenas mecânico, é medicina em sua forma mais fundamental. É fundamental começar com uma ressalva importante. Os exercícios de reabilitação devem sempre ser prescritos e supervisionados por um profissional qualificado, como um fisioterapeuta ou médico. A escolha, a dosagem e a progressão dos exercícios dependem da lesão específica, da fase de cicatrização, da condição física do indivíduo e de seus objetivos. Os exemplos abaixo servem para ilustrar os tipos e princípios de exercícios usados em diferentes fases da recuperação, conectando-os à ciência que acabamos de discutir. Vamos organizar os exemplos em categorias, que geralmente correspondem às fases de um programa de reabilitação bem estruturado. Categoria 1. Exercícios de mobilidade e amplitude de movimento, ADM. Objetivo principal: restaurar o movimento normal de uma articulação, reduzir a rigidez, prevenir a formação de tecido cicatricial inadequado, aderências e promover a nutrição da cartilagem. A ciência por trás. Na fase inicial, após uma lesão ou cirurgia, o movimento suave e controlado é crucial.
Ele estimula o fluxo do líquido sinovial dentro da articulação, nutrindo a cartilagem avascular. Lembra do nosso mecanismo de bomba? Além disso, orienta as novas fibras de colágeno a se alinharem corretamente, prevenindo a rigidez crônica. Exemplos clássicos: pêndulo de Codman para o ombro. Após uma lesão no ombro, o paciente se inclina para frente, deixando o braço afetado pendurado relaxadamente. Ele então usa o movimento do corpo para iniciar um balanço suave do braço, para frente e para trás, para os lados e em círculos. Princípio: o músculo do ombro permanece relaxado. O movimento vem da gravidade e do balanço do tronco. Deslizamentos de calcanhar para o joelho-quadril. Deitado de costas, o paciente dobra e estica lentamente o joelho, deslizando o calcanhar pelo chão ou cama. Princípio: movimento ativo assistido dentro de uma amplitude confortável para restaurar a flexão e extensão. Alfabeto com o tornozelo. Sentado ou deitado, o paciente escreve as letras do alfabeto no ar com o dedão do pé. Princípio: promove o movimento do tornozelo em todas as direções, flexão, extensão, inversão, eversão, de forma lúdica e controlada. Foco principal: movimento sem dor ou com dor mínima. A qualidade e o controle do movimento são mais importantes que a velocidade ou a força. Categoria 2. Exercícios de ativação neuromuscular e estabilização. Objetivo principal: acordar os músculos que foram desligados pela dor ou pela lesão, um fenômeno chamado inibição artrogênica, e ensinar o corpo a estabilizar uma articulação usando os músculos corretos. A ciência por trás: a dor e o inchaço podem interromper a comunicação entre o cérebro e os músculos ao redor de uma articulação. Estes exercícios focam em restabelecer essa conexão, neuroplasticidade. Eles geralmente envolvem contrações de baixa intensidade, com foco total na qualidade da contração muscular. Exemplos clássicos: contração isométrica do quadríceps, quadsetes. Após uma cirurgia de joelho, o paciente se senta com a perna esticada e foca em contrair o músculo da coxa, quadríceps, o mais forte possível, sem mover o joelho. Princípio: reativar o músculo sem colocar estresse na articulação. Ponte de glúteos. Deitado de costas com os joelhos dobrados, o paciente levanta os quadris, focando em contrair os músculos glúteos. Princípio: ativar os glúteos, que são frequentemente inibidos em casos de dor lombar ou de quadril. Manobra de Dravin para o core. Deitado, o paciente puxa suavemente o umbigo em direção à coluna, como se estivesse tentando vestir uma calça apertada. Princípio: ativar o músculo transverso do abdômen, um estabilizador profundo da coluna. Foco principal: a conexão mente-músculo. O paciente precisa sentir o músculo correto trabalhando. A carga é mínima ou inexistente. Categoria 3. Exercícios de fortalecimento progressivo. Objetivo principal: aumentar a capacidade do tecido, músculo, tendão, osso, de produzir e suportar força. A ciência por trás: esta é a categoria da mecanotransdução em sua forma mais pura. A carga controlada estimula diretamente a via mTOR nos músculos para a hipertrofia, a produção de colágeno pelos tenócitos e a deposição óssea pelos osteoblastos. A progressão é a chave. Subcategorias e exemplos: fortalecimento isotônico, movimento com carga constante. Exercícios em cadeia cinética fechada, CCF. O pé ou a mão estão fixos em uma superfície. São geralmente mais funcionais e seguros para as articulações. Exemplos: agachamento, levantamento terra, remada, flexão de braço. Exercícios em cadeia cinética aberta, CCA. O pé ou a mão estão livres para se mover. Isolam músculos específicos. Exemplos: cadeira extensora, para quadríceps, rosca bíceps. ênfase na fase excêntrica, focar na fase de alongamento ou freio do movimento. Extremamente importante para a reabilitação de tendinopatias.
Exemplo para tendão de Aquiles. O paciente fica na ponta dos pés em um degrau com ambos os pés e, em seguida, abaixa lentamente o calcanhar do lado afetado abaixo do nível do degrau, usando o lado não afetado para ajudar a subir novamente. Princípio: a carga excêntrica estimula a remodelação do colágeno no tendão. Foco principal: progressão gradual da carga, peso, repetições, séries e manutenção da boa forma para evitar compensações e novas lesões. Categoria 4. Exercícios de propriocepção e equilíbrio. Objetivo principal: retreinar o senso de posição da articulação no espaço, melhorando a estabilidade dinâmica e prevenindo novas lesões, especialmente em torces. A ciência por trás: ligamentos e cápsulas articulares contêm mecanorreceptores que enviam informações ao cérebro sobre a posição da articulação. Uma lesão danifica esses receptores. Os exercícios de propriocepção forçam o sistema nervoso a se readaptar e a confiar mais nos sinais dos músculos e da visão para manter o equilíbrio, aprimorando a neuroplasticidade. Exemplos clássicos: ficar em um pé só. Começa em uma superfície estável e com os olhos abertos. Progride para olhos fechados e, em seguida, para superfícies instáveis. Almofada de equilíbrio, Bozu. Caminhada tandem. Andar em linha reta, colocando o calcanhar de um pé diretamente na frente dos dedos do outro, como em uma corda bamba. Alcance em estrela. Estar excursion balance test em um pé só. O paciente tenta alcançar o mais longe possível com o outro pé em diferentes direções, sem perder o equilíbrio. Foco principal: desafiar a estabilidade de forma segura e controlada. Exemplo de um programa de reabilitação progressivo. É raro que os exercícios de uma categoria sejam feitos de forma isolada. Um programa de reabilitação eficaz combina diferentes tipos de exercícios, progredindo-os à medida que o tecido cicatriza e o paciente recupera a função. Vamos usar um exemplo comum: a reabilitação após uma entorse de tornozelo. Fase 1. Fase aguda proteção, primeiros dias. Objetivo: controlar a dor e o inchaço, proteger o tecido lesionado e iniciar o movimento suave. Exercícios: categorias 1 e 2. Mobilidade: alfabeto com o tornozelo, movimento ativo sem carga. Ativação: exercícios de pegar a toalha com os dedos do pé para ativar os músculos intrínsecos do pé. A ciência em ação: prevenir a rigidez, estimular o fluxo de fluidos para a nutrição e começar a restabelecer a conexão neuromuscular sem estressar os ligamentos lesionados. Fase 2. Fase subaguda, fortalecimento inicial, semanas iniciais. Objetivo: restaurar a amplitude de movimento completa, iniciar o fortalecimento e introduzir desafios de equilíbrio. Exercícios: categorias 1, 3 e 4. Mobilidade: alongamentos suaves para os músculos da panturrilha. Fortalecimento: elevação de panturrilha com ambos os pés, exercício isotônico, CCF. Uso de faixas elásticas para fortalecer os músculos ao redor do tornozelo em todas as direções. Propriocepção: ficar em um pé só em superfície estável. A ciência em ação: a carga controlada começa a sinalizar aos fibroblastos para produzirem e alinharem novas fibras de colágeno. Os desafios de equilíbrio retreinam os mecanorreceptores danificados. Fase 3. Fase de remodelação, fortalecimento avançado, semanas intermediárias a finais. Objetivo: aumentar a força e a resistência do tecido para suportar cargas funcionais e melhorar a estabilidade dinâmica. Exercícios: categorias 3 e 4. Fortalecimento: progressão para elevação de panturrilha em um pé só. Adicionar peso a exercícios como agachamentos e afundos. Propriocepção: ficar em um pé só em superfícies instáveis, almofada, Bozu ou com os olhos fechados. A ciência em ação: aumentar a carga mecânica para otimizar a remodelação do colágeno, tornando os ligamentos mais fortes e resilientes.
A dificuldade proprioceptiva aprimora a neuroplasticidade, tornando as respostas de estabilização mais rápidas e automáticas. Fase 4. Fase de retorno à função e esporte. Fase final. Objetivo: preparar o corpo para as demandas específicas do esporte ou de atividades de alto impacto. Exercícios. Categoria 5. Pliometria. Iniciar com saltos suaves no lugar, progredindo para saltos em caixa e saltos laterais. Funcional. Corridas com mudança de direção, exercícios de agilidade em escada, simulação de movimentos esportivos específicos. A ciência em ação. Treinar o ciclo de alongamento e encurtamento para restaurar a potência e a capacidade do tecido de absorver e liberar energia rapidamente, garantindo que o tornozelo possa lidar com as forças imprevisíveis do esporte. Conclusão: a arte e a ciência da prescrição. Como vimos, os exercícios de reabilitação são muito mais do que uma lista de movimentos. Eles são ferramentas precisas que usamos para nos comunicar com as nossas células na linguagem da força e do movimento. Cada categoria de exercício tem um propósito biológico distinto, desde nutrir a cartilagem e reativar nervos até construir novas fibras musculares e remodelar o colágeno dos tendões. O verdadeiro segredo da reabilitação bem-sucedida não está apenas em saber quais exercícios fazer, mas em entender por que estamos fazendo cada um deles e, mais importante, como dosá-los. A dosagem, a frequência, a intensidade, o volume e a progressão é o que transforma um simples movimento em um estímulo terapêutico poderoso. É por isso que a orientação profissional é insubstituível. Um fisioterapeuta é o especialista que sabe ler os sinais do seu corpo, entender em que fase de cicatrização você está e prescrever a dose exata de exercício para otimizar a sua recuperação e levá-lo de volta às atividades que você ama de forma segura e eficaz. Obrigado por acompanhar esta exploração detalhada. Esperamos que agora você veja a reabilitação não apenas como um processo de recuperação, mas como uma fascinante aplicação da ciência para despertar a incrível capacidade de cura do seu próprio corpo. Exemplo de um programa de reabilitação progressivo. É raro que os exercícios de uma categoria sejam feitos de forma isolada. Um programa de reabilitação eficaz combina diferentes tipos de exercícios, progredindo-os à medida que o tecido cicatriza e o paciente recupera a função. Vamos usar um exemplo comum: a reabilitação após uma entorse de tornozelo. Fase 1. Fase aguda proteção, primeiros dias. Objetivo: controlar a dor e o inchaço, proteger o tecido lesionado e iniciar o movimento suave. Exercícios, categorias 1 e 2. Mobilidade, alfabeto com o tornozelo, movimento ativo sem carga. Ativação, exercícios de pegar a toalha com os dedos do pé para ativar os músculos intrínsecos do pé. A ciência em ação, prevenir a rigidez, estimular o fluxo de fluidos para a nutrição e começar a restabelecer a conexão neuromuscular sem estressar os ligamentos lesionados. Fase 2. Fase subaguda, fortalecimento inicial, semanas iniciais. Objetivo: restaurar a amplitude de movimento completa, iniciar o fortalecimento e introduzir desafios de equilíbrio. Exercícios, categorias 1, 3 e 4. Mobilidade, alongamentos suaves para os músculos da panturrilha. Fortalecimento, elevação de panturrilha com ambos os pés, exercício isotônico, CCF. Uso de faixas elásticas para fortalecer os músculos ao redor do tornozelo em todas as direções. Propriocepção, ficar em um pé só em superfície estável. A ciência em ação. A carga controlada começa a sinalizar aos fibroblastos para produzirem e alinharem novas fibras de colágeno. Os desafios de equilíbrio retreinam os mecanorreceptores danificados. Fase 3. Fase de remodelação, fortalecimento avançado, semanas intermediárias a finais. Objetivo: aumentar a força e a resistência do tecido para suportar cargas funcionais e melhorar a estabilidade dinâmica. Exercícios,
Categorias 3 e 4. Fortalecimento. Progressão para elevação de panturrilha em um pé só. Adicionar peso a exercícios como agachamentos e afundos. Propriocepção. Ficar em um pé só em superfícies instáveis, almofada, bozu ou com os olhos fechados. A ciência em ação. Aumentar a carga mecânica para otimizar a remodelação do colágeno, tornando os ligamentos mais fortes e resilientes. A dificuldade proprioceptiva aprimora a neuroplasticidade, tornando as respostas de estabilização mais rápidas e automáticas. Fase 4. Fase de retorno à função e esporte. Fase final. Objetivo: preparar o corpo para as demandas específicas do esporte ou de atividades de alto impacto. Exercícios. Categoria 5. Pliometria. Iniciar com saltos suaves no lugar, progredindo para saltos em caixa e saltos laterais. Funcional. Corridas com mudança de direção, exercícios de agilidade em escada, simulação de movimentos esportivos específicos. A ciência em ação. Treinar o ciclo de alongamento e encurtamento para restaurar a potência e a capacidade do tecido de absorver e liberar energia rapidamente, garantindo que o tornozelo possa lidar com as forças imprevisíveis do esporte. Conclusão: a arte e a ciência da prescrição. Como vimos, os exercícios de reabilitação são muito mais do que uma lista de movimentos. Eles são ferramentas precisas que usamos para nos comunicar com as nossas células na linguagem da força e do movimento. Cada categoria de exercício tem um propósito biológico distinto, desde nutrir a cartilagem e reativar nervos até construir novas fibras musculares e remodelar o colágeno dos tendões. O verdadeiro segredo da reabilitação bem-sucedida não está apenas em saber quais exercícios fazer, mas em entender por que estamos fazendo cada um deles e, mais importante, como dosá-los. A dosagem, a frequência, a intensidade, o volume e a progressão é o que transforma um simples movimento em um estímulo terapêutico poderoso. É por isso que a orientação profissional é insubstituível. Um fisioterapeuta é o especialista que sabe ler os sinais do seu corpo, entender em que fase de cicatrização você está e prescrever a dose exata de exercício para otimizar a sua recuperação e levá-lo de volta às atividades que você ama de forma segura e eficaz. Obrigado por acompanhar esta exploração detalhada. Esperamos que agora você veja a reabilitação não apenas como um processo de recuperação, mas como uma fascinante aplicação da ciência para despertar a incrível capacidade de cura do seu próprio corpo.